Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao videocast, mais uma série de conteúdos que o Resumo Cast está disponibilizando sobre livros de negócios para empreendedores. E hoje eu quero te perguntar se você sabe o que é Truth Telling. Se você acompanha o Resumo Cast durante já algum tempo, com certeza sabe o que é Storytelling. Mas o que é Truth Telling, que é o título do livro do Raul Santaellena. Ele é o autor desse livro, ele é também professor de planejamento de marcas, brand strategy. Ele vai me corrigir já daqui a pouco. Da Miami Ed School e também da ESPN do Brasil. Tudo bem, Raul? Tudo bem, Gustavo? Super prazer estar aqui com vocês. Muito legal. É Tudo planejamento de ótimo. marca. Como é que é o nome em inglês? É brand? Publicitário gosta, né, de um anglicismo, a gente chama de branding planning. Branding planning. Fala pra gente o que é truth telling. Cara, truth telling é meio que um raio-x, né, uma explicação que eu dou, uma forma de significar, de dar significado ao mundo contemporâneo que a gente vive e as novas relações que estão se estabelecendo entre marcas e pessoas, né, entre pessoas e marcas. E truth telling é o nome dessa essência, quase que a tradução desse movimento de pessoas que estão exigindo das marcas uma postura mais humana, mais próxima, mais aberta, mais autêntica e mais verdadeira. E aí eu traduzi esse movimento, essa ansiedade das pessoas, essa crise, reflexo dessa crise de desconfiança generalizada nas instituições, eu traduzi com esse nome de truth telling, que basicamente tem muito a ver com storytelling, né? Que é a teoria do desenvolvimento de discurso e de narrativas, só que ele é um passo além do storytelling, pois ele agrega esse ingrediente da autenticidade, da humanidade, da verdade na narrativa da marca, na construção de narrativa da marca. Dá um exemplo aí de alguma marca que talvez não tenha feito boas coisas e as pessoas acabaram demandando dessa marca ou cobrando dela uma melhor postura. Pode citar alguns exemplos para a gente ter um contexto mais ou menos de qual é que é o problema que o teu livro resolve? Olha, assim, toda semana tem, na verdade, uma crise de marca, onde basicamente o que a gente assiste, né, por mais que a crise vai variando de uma causa para outra, tal, o que a gente assiste muitas vezes é exatamente uma falta de sintonia entre o que aquela marca está propondo de valor, ou até de comunicação, de mensagem, de história, né, de narrativa, e o mundo contemporâneo. E o que que os alemães chamam de Zeitgeist, né? O espírito do tempo contemporâneo, ele vai mudando a cada segundo. São vários elementos, vários pontos de convergência ou de divergência, e eles estão em mutação o tempo todo. E as marcas, se não ficarem muito atentas a esse movimento constante, um discurso, uma mensagem fica desintonizada disso. Então, você tem inúmeros exemplos de falhas de marca ou de atitude de marca. Semana passada mesmo, isso acontece volta e meia, né? Eu não vou citar a marca por educação, mas uma marca comunicou aí da conta publicitária dela para uma agência nova e postou uma foto da equipe dessa agência nova, né? E muitas pessoas no LinkedIn criticaram o fato de ser uma marca que levanta muito a bandeira da diversidade e do respeito à diversidade, mas na equipe só tinha brancos, não tinha um negro na equipe com mais de 40 pessoas, 50 pessoas. Então, hoje em dia as pessoas têm esse nível de consciência muito mais profundo, né? O radar das pessoas está mais apurado, cada vez mais apurado. Então, e qualquer coisa que você tenta esconder por trás dos muros aparece no segundo seguinte. Então, no mundo de paredes transparentes não tem mais lugar para se esconder. Então, você vê um post de uma marca comunicando uma agência nova, é criticado porque não tem consistência entre o que ela diz e a atitude dela. Então, as pessoas estão cada vez mais fazendo essa comparação entre o que uma marca diz e o que uma marca faz, né? Então, o Truth Telling é muito sobre isso, sobre essa atitude que vai muito além da mensagem, né? E nesse caso, essa postagem, por exemplo, isso não vai muito na minúcia da coisa, porque quando, não só uma marca, quando qualquer um de nós a gente posta coisas na internet, nas redes sociais, nas mídias, esse conteúdo tem uma abrangência absurda, muitas pessoas vão ler aquelas postagens, consumir aqueles conteúdos e interpretar de formas diferentes, porque as pessoas naturalmente interpretam de formas diferentes. Como é que fica essa questão desse equilíbrio entre saber o que postar e ter essa sempre sensibilidade de sempre estar
querendo ali passar a imagem certa da marca? Olha, você tocou num ponto, porque eu falei dos Zeitgeist, né, mas você vê como é que é difícil o desafio hoje de um gestor de marcas, né? Porque você, além de considerar os elementos do espírito do tempo, você ainda tem que considerar as múltiplas perspectivas das pessoas, né? São cada vez mais numerosas em termos de divergência, de os bolsões de opinião, né, que vão criando perspectivas bastante enraizadas nas pessoas. Então, você tem realmente tentar o tempo todo estar encaixando a sua marca em perspectivas positivas para múltiplas pessoas. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que precisa ser feito. Acho que o melhor caminho para isso, né, que você tenta, você até elimina alguns riscos, é você ser o mais autêntico possível, o mais coerente com o que você diz e o que você faz. Em todos os... É legal que você citar que esse ponto realmente que eu citei é um micro ponto, né, um micro momento, um post no LinkedIn, num público até segmentado, público de marketing, propaganda, mas é isso, a marca hoje é feita desses múltiplos, inúmeros micropontos de contato e todos eles comunicam, todos eles constroem significado profundo, então gerir isso é uma loucura. Então, a melhor forma, né, tem até aquela frase antiga que é aplicada em outros contextos que diz, né, se você disser a verdade o tempo todo, você não precisa ter memória, você não precisa lembrar das coisas, você não precisa se preocupar. Então, basta a marca ser realmente coerente com o que ela diz, com o que ela afirma, qual é a proposta de valor dela para a sociedade e com o que ela age, com as atitudes dela, com as realizações dela. Então, se ela for coerente em relação a isso tudo, em todos os pontos de contato, a tendência é ela ter menos problema, né, no cenário. E para quem é que você escreveu esse livro? É para publicitários somente ou empreendedores podem se beneficiar do livro, público em geral, pessoas que têm curiosidade de saber mais sobre marcas? Legal. Olha, Gustavo, para ser bem, para ser sincero, eu venho evoluindo na minha trajetória de autor. O meu primeiro livro, que foi muito além do Merchan, que eu lancei em 2012, ele trata sobre product placement em cinema. Então é um livro de ferramenta. É um livro muito voltado para quem tem sobre a mesa o desafio de usar o entretenimento como ferramenta de marketing. Então ele é muito voltado para publicitários, gestores de marca, e tal. Esse livro eu já dei um passo na direção do empreendedorismo. Então, eu até tenho me surpreendido, porque eu, enquanto escrevia, claro, eu tenho muito essa veia muito forte de publicitário, então eu escrevi muito pensando e até quase que falando comigo mesmo que sou um publicitário, que sou um gestor de marca, né? Mas eu tenho me surpreendido muito com os feedbacks mais positivos e mais numerosos que eu tenho são de empreendedores. Inclusive em palestras, eu dei uma palestra agora no Hacktown, em Santa Rita do Sapucaí, que é um evento basicamente de empreendedores da área digital, de startups e tal, e foi incrível o feedback, assim, porque há uma identificação muito grande entre a proposta de valor que eu ofereço no livro, de uma postura mais humana, mais condizente com a sua própria verdade de empreendedor, com a sua própria essência de pessoa, porque o empreendedor é aquela pessoa que imprime no seu próprio negócio quase que uma manifestação daquilo que ele acredita, né? Das suas crenças, da sua visão de mundo. Esse é o empreendedor, né? O empreendedor que começa pequeno, mas que depois evolui. Ele começa com base no seu sonho, com base na sua visão de mundo. Então acaba que o livro tem mais conexão ainda com o empreendedor do que eu imaginava, né? Isso é muito legal de assistir vendo esse feedback. O mais legal do livro é isso, é depois que você lança, ele parece que ganha pernas, né? E ele vai se espalhando pelo mundo, e o mais rico não é o momento do lançamento, é o momento que você recebe esse retorno, seja nas redes sociais, assim, seja em palestras, seja em momentos de contato direto. É isso que dá o calor no coração para continuar escrevendo, continuar acreditando em livro nesse país, porque é uma luta bastante desafiadora você acreditar em livros no Brasil, né? Mas eu vou morrer acreditando no poder, no potencial do livro. Legal, legal. Fala então, de maneira aí bem rápida, a gente já está chegando perto do final. Eu sou muito prolixo, né? Não, imagina. Dá um raio-x aí dos capítulos do livro. O que o leitor ou até o ouvinte do episódio do teu livro vai encontrar dentro do teu livro? Como é que o livro está dividido em termos de capítulos? O que tem de interessante lá para a gente explorar no episódio do Resumo Cast? Legal. É importante explicar que eu procuro ser um autor, por eu estar muito em sala de aula e com uma garotada que está assim, na beira de sair da faculdade ou saindo da faculdade para entrar no mercado,
eu tenho um filho também de 22 anos, né, que fez 23 agora. Eu tenho muita preocupação de escrever e de produzir conteúdo que não seja boring, que seja um conteúdo mais fluido, mais bastante visual, bastante infografia, com bastante frase, bastante respiro, porque eu vejo que essa garotada realmente para ler meia dúzia de páginas é um desafio. Então, o livro ele não tem uma divisão clássica de capítulos, ele tem um formato meio líquido, ele vai se desenvolvendo em termos de conteúdos, mas ele tem uma lógica de narrativa de início, meio e fim. Eu começo dissertando sobre o papel da verdade ao longo da história da humanidade, mas isso de um jeito bem legal, porque falando assim parece chato, mas eu vou pegando a visão de vários pensadores ao longo da história, desde Aristóteles até Guy Debord, para a gente entender como é que a relação do ser humano com a verdade, com a postura mais verdadeira e autêntica, vem se desenvolvendo ao longo da história da humanidade. Eu acho que é um começo bem legal, porque dá esse sentido de que o ser humano sempre teve essa relação misteriosa com dilemas, né, em relação à verdade. Depois eu trato um pouco da questão da pós-verdade, né, da questão aí vem Assange, vem o Snowden, toda essa parte de questionamento das instituições e das corporações em relação à verdade que acaba vazando, que acaba externalizando as corporações. E aí depois eu entro na parte mais de marketing, de marca mesmo, onde eu começo a dissertar e a analisar profundamente essa relação das marcas com as pessoas, baseado numa atitude mais autêntica. E mais na parte final eu cito vários exemplos de marcas que têm conseguido, né, demonstrar que é possível ter uma relação mais humana, mais autêntica e mais verdadeira, sem abrir mão do lucro, sem abrir mão dos objetivos de negócio, sem abrir mão dos acionistas, né? Eu acredito muito no capitalismo consciente. Então, eu acredito que o caminho das marcas não é virarem instituições filantrópicas, mas elas podem sim ter uma postura mais humana, mais autêntica e mais verdadeira. Basicamente, a estrutura do livro tá dividida assim. Legal, obrigado, Raul. E se você gostou nada. do livro do Raul, coloca o teu comentário aqui embaixo do vídeo, aqui na descrição do vídeo, e diz por que você quer assistir o Raul no próximo episódio do Resumo Cast. E a gente vai fazer um episódio sobre o livro dele, que é o Truth Telling. Valeu de novo, Raul. Muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade. Abraço a todo mundo.